Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã, na Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Esses minutos que nós reservamos todos os dias. E graças a Deus temos criado o hábito de reservar todos os dias alguns minutos para estarmos em oração com a Palavra de Deus. É momento de oração, estamos reunidos em oração para buscarmos na oração conhecer mais a Deus, conhecer mais a vontade de Deus, conhecer mais os planos de Deus, sermos tocados pela graça de Deus, transformados pela força, pelo poder de Deus que enviou seu Filho Jesus para que nós possamos ter vida e vida em abundância e sermos canais e sermos instrumentos dessa vida na vida de tantas pessoas. Louvado seja Deus porque você está aqui. Já peço que você possa se inscrever no canal da RCC BH, você que ainda não é inscrito, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, ativar as notificações, dessa maneira que nós temos de evangelizar hoje nas redes sociais. Hoje que é quarta-feira, dia 8, quarta-feira, 8 de julho, estamos na 14ª semana do tempo comum e o texto de hoje vamos avançar para o capítulo 10 de São Mateus. Mateus 10, de 1 a 7. Temos acompanhado o Evangelho segundo São Mateus nos últimos dias, aqui no Tempo Comum. Que maravilha, né? Ficamos aí dias meditando no Sermão da Montanha. Depois ficamos dias meditando e mergulhando nos milagres de Jesus. 10 milagres que Mateus coloca na sequência. E agora, a partir de hoje, no capítulo 10, abre uma portinha e Jesus vai falar da missão, da nossa missão de dizer, de ser, de fazer aquilo que ele disse, fez, viveu. Vamos preparar o nosso coração, então. Pegue a palavra, Mateus 10, de 1 a 7. Vamos proclamar que nós estamos aqui na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, poder de Deus, unção de Deus, vem sobre nós neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nos preenchendo, nos enchendo, enchendo, até que a gente possa transbordar, que eu possa hoje estar transbordando da sua presença, Espírito Santo, para que assim transbordando eu possa escutar, eu possa acolher e eu possa viver a palavra de Deus hoje na minha vida. Amém. A Lectio Divina, então, os 4 degraus espirituais. O primeiro degrau espiritual é a leitura. Vamos subindo os degraus espirituais até chegar mais perto de Deus. Primeiro degrau, a leitura. Vamos procurar perceber o que o texto diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos voltar no texto então, reler o texto, ou apenas fechar os olhos e tentar imaginar a cena que está sendo descrita aqui no Evangelho, nesse Evangelho de hoje, segundo São Mateus. Como é que o texto começa? O texto começa dizendo que Jesus chamou, constituiu. Ele toma a iniciativa de chamar. Ele escolhe as pessoas, ele tem uma eleição, ele tem um desígnio. Ele toma a iniciativa de chamar. Quem que ele chama? 12 discípulos. No versículo 1. E no versículo 2, ele já os chama de 12 apóstolos. Então, o que Jesus chama? Jesus chama discípulos para que eles possam ser apóstolos. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que segue o mestre. O discípulo é aquele que está com Jesus, que procura aprender a vida de Jesus, as suas palavras, os seus gestos. O bom discípulo se torna como o mestre. E Jesus chama então primeiro para ser discípulo, para estar com ele. E a partir daí, dentre os discípulos, dentre aqueles que estão com ele, Jesus chama mais uma vez alguns para serem apóstolos. O que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado em missão. O apóstolo é um embaixador, o apóstolo é um missionário, o apóstolo é um testemunha. Testemunha de quê? Daquilo que como discípulo ele ouviu de Jesus. Daquilo que como discípulo ele aprendeu de Jesus. Daquilo que como discípulo ele viveu. A força do nosso anúncio, ele só tem sentido quando ele é resultado daquilo que a gente experimentou, daquilo que o discípulo experimentou, ele é capaz de anunciar. Então Jesus chama, dentre os discípulos, apóstolos. E mais do que isso, já no versículo 1 e 2, versículo 1, ele dá poder e autoridade. O que isso quer dizer? Que desde o início já está claro que Jesus nos capacita para a missão. Se ele dá uma missão, ele já dá a capacidade. O que é essa capacidade? A unção, o poder, a autoridade, os dons, os carismas, a graça, para que aqueles que estão sendo chamados possam cumprir bem a sua missão, realizar plenamente a missão. Olha que maravilha, Jesus já chama e já dá graça para que aqueles que foram chamados possam desempenhar com plenitude a sua missão. Como é que o texto sintetiza? O poder de expulsar os demônios. Nós temos visto nos últimos capítulos, nos milagres, o tanto que a missão de Jesus pode ser reduzida como expulsar os demônios, curar todo tipo de doença e enfermidade. Expulsar os demônios e curar as doenças é um sinal da salvação que Jesus veio nos dar. Ele veio para expulsar o mal, ele veio para nos livrar do pecado, ele veio para nos livrar da sombra da morte, e nós, como enviados do Senhor, temos essa autoridade de expulsar os demônios, de expulsar o mal, anunciando a salvação. Mas também a graça de cura, a cura completa. A salvação é a cura completa. A cura das doenças. O que são as doenças? Aquilo que funciona mal no corpo. Mas também das enfermidades. O que são as enfermidades? Aquilo que diz respeito ao fato de não estarmos bem. Jesus cura a nossa mente, cura o nosso coração, cura o nosso espírito, cura o nosso corpo, cura o nosso ser por inteiro.
com a sua salvação. E essa graça ele fornece e ele dá para aqueles que ele chama, para os seus apóstolos. Que a partir daí ele vai nomear, ele chama pelo nome. Ele chama pessoas comuns como eu e como você. Não pense que Jesus chamou, fez um processo seletivo, complicado, de pessoas altamente capacitadas. Não, ele chama uma comunidade diversificada de pessoas simples, mas também de algumas pessoas instruídas, de pessoas pobres, de pessoas ricas. Porque o reino de Deus é para todos, porque o chamado de Deus é para todos, porque a graça do Senhor é para todos. E aí ele vem descrevendo Simão, André, Tiago, João. O que eles eram? Pescadores, pessoas simples, irmãos. O que Mateus era? Um cobrador de imposto, trabalhava na Receita, era rico provavelmente. O que Simão era? Simão era zelota, era um revolucionário que lutava por justiça, pelas causas, como alguns tantos outros hoje em dia. Quem que era Judas Iscariotes? Era um tesoureiro, mexia com as finanças, em algumas partes do texto fala que era ladrão. O chamado de Jesus, ele escolhe as pessoas, mas é um chamado universal. Então Jesus chama pelo nome, Jesus dá o poder e autoridade, capacita para a missão, mas mais ainda, no finalzinho do texto é importante a gente retomar. Jesus, ele instrui, dá o direcionamento, as recomendações e as proibições. Não vá aos pagãos. Vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes Jesus nos dá algumas proibições. Não é o momento ainda dos pagãos. O momento dos pagãos era depois, não era aquele. Não sei se eles entenderam o porquê daquela proibição, como talvez às vezes a gente não entende, mas ele dá o direcionamento. É por aqui. Anunciar agora que o reino de Deus está próximo, que ele está perto de nós, que nós temos acesso a sermos perdoados, que nós temos acesso à salvação, que nós podemos entrar porque ele é para todos. E aí nós já vamos passando para o segundo degrau espiritual, aquilo que o texto me diz. E vou perceber aquilo que Deus me fala pessoalmente nesse texto. E vou perceber que a missão é única, a missão é de Deus, a missão é do Pai. A missão de salvar. E ele enviou Jesus como primogênito, e Jesus hoje envia aqueles apóstolos que nós lemos, os nomes. E esses apóstolos enviaram outros, que enviaram outros, que enviaram outros, e já chega hoje, e chega em mim. E hoje, nesse dia, esse chamado é para mim. Jesus hoje me chama pelo nome. Para quê? Para estar com Ele, para ser discípulo, para aprender dele, para caminhar com Ele. Me chama a uma vida de oração profunda, me chama a uma vida de conhecimento da palavra, das coisas de Deus. Não olha a minha condição, não olha o meu passado, não olha a minha profissão, mas ele chama a mim, porque a missão é a mesma desde Jesus. Ele me dá poder, ele me dá autoridade, ele me dá unção para essa missão. Ele me dá os carismas, os dons que me são necessários para servir, para exercer o meu ministério. Ele me dá o direcionamento, a recomendação, a proibição, as prioridades. O que o Senhor me direciona hoje? A que o Senhor me chama hoje? Quais são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Que o Senhor hoje olha para mim,
Para o meu nome, você vai colocando a sua realidade, você vai colocando o seu nome e vai percebendo que Ele também chama você. E que eu não caia na tentação de achar de que isso não é comigo, de que isso é com o outro, de que eu estou enfermo, de que eu estou desempregado, que eu estou doente, eu estou velho, eu estou novo. Não importa. Porque Jesus chamou a todos, a vários, e chama a mim, chama você. E eu vou nesse momento de meditação assumindo um chamado novo de Deus na minha vida. E vou percebendo que Ele olha para mim. Como diz Isaías 43, e agora eis o que diz o Senhor: nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Nada temo, porque quem me chama pelo nome é Jesus. Porque és precioso aos meus olhos, porque te aprecio e te amo, porque troco reinos por ti. Por que será que Ele me chama? Logo Ele me chama porque Ele me ama. Ele me ama e me quer perto dEle. E me envia e me dá os dons, e me dá os talentos, e me dá a graça, e me dá o direcionamento que o Senhor tem para a minha vida hoje, Senhor. E aí já vamos entrando no terceiro degrau espiritual, vamos nos colocar em oração. E hoje, mais do que nunca, nesse momento de oração, é momento de eu dar minha resposta pessoal ao Senhor, diante da sua palavra que veio para mim. E vou dizendo: Senhor Jesus, quem sou eu para ser chamado por Ti, Senhor? Mas hoje o Senhor me olha nos olhos e vê a minha condição, e vê a minha realidade, vê o meu estado. E me ama, e me chama, e me dá um nome, e me dá uma missão, e me dá uma designação, e me dá um direcionamento. Eu quero, Senhor, primeiramente dizer o meu sim a Deus. Como Maria dizer: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como isso se fará, Senhor? Eu não entendo, eu não compreendo, mas quero hoje, diante da tua palavra, dizer o meu sim. Quero estar contigo, Senhor, quero permanecer contigo, Senhor, e por isso eu já peço: dá-me, Senhor, a graça que eu preciso, o Espírito Santo, a unção, o poder para desempenhar bem a minha missão. Vem, Espírito Santo. Levante os seus braços como quem recebe, peça: vem, Espírito Santo. Eu quero receber hoje esta graça, eu quero receber hoje essa unção, eu quero receber hoje esse poder, quero receber hoje essa autoridade. Vem, Espírito Santo. Porque sozinho eu não posso, porque eu não sou capacitado, porque eu não tenho condição e nem quero ter, Senhor, porque eu quero depender de Ti, quero estar nas Tuas mãos. Vem, Espírito Santo. Me dá hoje o poder para expulsar os demônios, Senhor, para livrar as pessoas do mal. Me dá hoje o poder, Senhor, para curar as doenças e enfermidades, Senhor, porque as pessoas estão feridas e machucadas. E principalmente, Senhor, abre os meus lábios para que eu possa anunciar o Teu louvor e anunciar que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus está próximo, experimentar, Senhor, que eu possa experimentar que o reino de Deus está próximo, tão perto de mim que eu possa tocar. E assim que eu possa testemunhar, que eu possa ser teu embaixador, teu missionário, Senhor, teu apóstolo, e anunciar aquilo que eu experimento hoje, que o teu reino está próximo, tão próximo que eu posso tocar, que eu posso sentir, que eu posso experimentar o Senhor que sopra em mim, que me envia, que derrama sobre mim rios de água viva, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E já vamos passando para o quarto degrau espiritual, para a contemplação, em que eu permito que aquele que me enviou me olhe, que aquele que me enviou me envie, que aquele que me enviou me fale ao meu coração e me dê o direcionamento claro dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus projetos para a minha vida hoje, na minha condição e na minha realidade. E tomo posse da palavra do Senhor.
que diz em Ezequiel 47: os seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. Tomo posse na minha vida, Senhor, que os frutos que eu vou dar serão comestíveis, servirão de alimento para outras pessoas. Mesmo eu, Senhor, mais cheio do Teu Espírito Santo, a minha vida é capaz de dar frutos comestíveis para as outras pessoas. E minhas folhas serão, quem sou eu? As minhas folhas, Senhor, servirão de remédio. Eu serei instrumento de cura, de alimento, de salvação, de libertação na vida de tantas pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. Obrigado, Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.